A história que você está prestes a conhecer começou em 1632, quando um bebê judeu nasceu em uma comunidade próspera de comerciantes portugueses em Amsterdã. Seus pais, fugitivos da Inquisição portuguesa, jamais poderiam imaginar que estavam criando o homem que iria revolucionar completamente nossa compreensão da mente humana. Bento Spinoza, como era chamado então, cresceu imerso nos estudos tradicionais do Talmud e da Torá. Mas desde criança, algo o incomodava profundamente. Enquanto seus colegas de estudo aceitavam as respostas prontas das Escrituras, o jovem Bento fazia perguntas que deixavam os rabinos inquietos. Por que os humanos sofrem tanto mentalmente? Por que algumas pessoas conseguem manter a calma diante das piores adversidades, enquanto outras se desesperam com pequenos problemas? Por que nossas emoções parecem ter vida própria, nos dominando contra a nossa vontade? Aos 15 anos, Spinoza já havia percebido algo que a psicologia moderna só compreenderia séculos depois: que existe uma diferença fundamental entre pensar que controlamos nossas mentes e realmente controlá-las. A maioria das pessoas vive na ilusão de que são mestres de seus pensamentos e emoções, quando, na verdade, são escravos de processos mentais que nem sequer compreendem. Essa observação o levou a uma investigação obsessiva. Spinoza começou a estudar não apenas textos religiosos, mas matemática, física, medicina e filosofia. Ele queria entender a mente humana com a mesma precisão que um relojoeiro entende as engrenagens de um relógio. O que ele descobriu mudou tudo. Spinoza percebeu que a mente humana funciona de acordo com leis naturais tão rigorosas quanto as leis da física. Assim como uma pedra cai devido à gravidade, nossos pensamentos e emoções surgem devido a causas específicas e previsíveis. E se essas causas podem ser compreendidas, elas também podem ser manipuladas. Essa descoberta o colocou em rota de colisão com tudo que sua comunidade acreditava. Para os rabinos, as emoções humanas eram questões espirituais, dádivas ou punições divinas. Para Spinoza, elas eram simplesmente processos naturais que podiam ser estudados, compreendidos e controlados. Aos 20 anos, ele já havia desenvolvido técnicas mentais que pareciam impossíveis para seus contemporâneos. Conseguia permanecer completamente calmo diante de insultos e ameaças. Podia focar sua mente em qualquer tarefa por horas, sem distração. Mais impressionante ainda, conseguia ajudar outras pessoas a superar ansiedades, medos e depressões que os atormentavam há anos. Como ele fazia isso? Spinoza havia descoberto algo que a neurociência moderna está apenas começando a compreender: que nossos estados emocionais são criados por padrões específicos de pensamento, e esses padrões podem ser conscientemente alterados através de técnicas precisas. Mas quanto mais ele desenvolvia esses métodos, mais perigoso se tornava para as autoridades religiosas. Um homem que podia ensinar outros a controlar suas próprias mentes era uma ameaça direta ao poder de qualquer instituição que dependesse de manter as pessoas em estados de medo, culpa ou dependência emocional. Em 1654, aos 22 anos, Spinoza foi chamado diante do Tribunal Rabínico de Amsterdã. As acusações eram vagas, mas o verdadeiro crime era claro. Ele estava desenvolvendo uma forma de libertação mental que tornava obsoleta a necessidade de autoridades espirituais. O julgamento durou 3 dias. Spinoza defendeu suas ideias com uma clareza e calma que impressionaram até seus acusadores. Ele explicou que não estava atacando a religião, mas simplesmente descobrindo as leis naturais que governam a mente humana. Da mesma forma que estudar matemática não era pecado, estudar os mecanismos da consciência também não deveria ser. Mas suas palavras caíram em ouvidos moucos. Em 27 de julho de 1656, Baruch Spinoza foi oficialmente excomungado da comunidade judaica de Amsterdã. A sentença foi a mais severa já pronunciada por aquela sinagoga, banindo-o não apenas da comunidade, mas proibindo qualquer judeu de falar com ele, fazer negócios com ele, ou mesmo aproximar-se a menos de 4 metros de sua presença. Naquele momento, aos 24 anos, Spinoza poderia ter se curvado, pedido perdão e voltado à vida normal. Em vez disso,
Ele fez algo que demonstrou exatamente o poder mental que havia desenvolvido. Sorriu, porque ele sabia algo que seus perseguidores não sabiam. Havia descoberto que a verdadeira liberdade não vem de aceitação externa, mas de domínio interno. E esse domínio, uma vez alcançado, era indestrutível. Quando saiu da sinagoga naquele dia, Spinoza não estava derrotado. Estava livre para dedicar sua vida inteiramente à tarefa que considerava mais importante que existia: mapear completamente os territórios da mente humana e criar técnicas para que qualquer pessoa pudesse alcançar a mesma liberdade mental que ele havia conquistado. O que ele não sabia é que estava prestes a fazer descobertas que permaneceriam escondidas por 300 anos, até que um médico vienense chamado Freud começasse a explorar os mesmos territórios com ferramentas muito menos sofisticadas. A história que você está prestes a conhecer começou em 1632, quando um bebê judeu nasceu em uma comunidade próspera de comerciantes portugueses em Amsterdã. Seus pais, fugitivos da Inquisição portuguesa, jamais poderiam imaginar que estavam criando o homem que iria revolucionar completamente nossa compreensão da mente humana. Bento Spinoza, como era chamado então, cresceu imerso nos estudos tradicionais do Talmud e da Torá. Mas desde criança, algo o incomodava profundamente. Enquanto seus colegas de estudo aceitavam as respostas prontas das Escrituras, o jovem Bento fazia perguntas que deixavam os rabinos inquietos. Por que os humanos sofrem tanto mentalmente? Por que algumas pessoas conseguem manter a calma diante das piores adversidades, enquanto outras se desesperam com pequenos problemas? Por que nossas emoções parecem ter vida própria, nos dominando contra nossa vontade? Aos 15 anos, Spinoza já havia percebido algo que a psicologia moderna só compreenderia séculos depois: que existe uma diferença fundamental entre pensar que controlamos nossas mentes e realmente controlá-las. A maioria das pessoas vive na ilusão de que são mestres de seus pensamentos e emoções, quando, na verdade, são escravos de processos mentais que nem sequer compreendem. Essa observação o levou a uma investigação obsessiva. Spinoza começou a estudar não apenas textos religiosos, mas matemática, física, medicina e filosofia. Ele queria entender a mente humana com a mesma precisão que um relojoeiro entende as engrenagens de um relógio. O que ele descobriu mudou tudo. Spinoza percebeu que a mente humana funciona de acordo com leis naturais tão rigorosas quanto as leis da física. Assim como uma pedra cai devido à gravidade, nossos pensamentos e emoções surgem devido a causas específicas e previsíveis. E se essas causas podem ser compreendidas, elas também podem ser manipuladas. Essa descoberta o colocou em rota de colisão com tudo que sua comunidade acreditava. Para os rabinos, as emoções humanas eram questões espirituais, dádivas ou punições divinas. Para Spinoza, elas eram simplesmente processos naturais que podiam ser estudados, compreendidos e controlados. Aos 20 anos, ele já havia desenvolvido técnicas mentais que pareciam impossíveis para seus contemporâneos. Conseguia permanecer completamente calmo diante de insultos e ameaças. Podia focar sua mente em qualquer tarefa por horas, sem distração. Mais impressionante ainda, conseguia ajudar outras pessoas a superar ansiedades, medos e depressões que os atormentavam há anos. Como ele fazia isso? Spinoza havia descoberto algo que a neurociência moderna está apenas começando a compreender: que nossos estados emocionais são criados por padrões específicos de pensamento, e esses padrões podem ser conscientemente alterados através de técnicas precisas. Mas quanto mais ele desenvolvia esses métodos, mais perigoso se tornava para as autoridades religiosas. Um homem que podia ensinar outros a controlar suas próprias mentes era uma ameaça direta ao poder de qualquer instituição que dependesse de manter as pessoas em estados de medo, culpa ou dependência emocional. Em 1654, aos 22 anos, Spinoza foi chamado diante do Tribunal Rabínico de Amsterdã. As acusações eram vagas, mas o verdadeiro crime era claro. Ele estava desenvolvendo uma forma de libertação mental que tornava obsoleta a necessidade de autoridades espirituais. O julgamento durou 3 dias. Spinoza defendeu suas ideias com uma clareza e calma
que impressionaram até seus acusadores. Ele explicou que não estava atacando a religião, mas simplesmente descobrindo as leis naturais que governam a mente humana. Da mesma forma que estudar matemática não era pecado, estudar os mecanismos da consciência também não deveria ser. Mas suas palavras caíram em ouvidos moucos. Em 27 de julho de 1656, Baruch Spinoza foi oficialmente excomungado da comunidade judaica de Amsterdã. A sentença foi a mais severa já pronunciada por aquela sinagoga, banindo-o não apenas da comunidade, mas proibindo qualquer judeu de falar com ele, fazer negócios com ele ou mesmo aproximar-se a menos de 4 metros de sua presença. Naquele momento, aos 24 anos, Spinoza poderia ter se curvado, pedido perdão e voltado à vida normal. Em vez disso, ele fez algo que demonstrou exatamente o poder mental que havia desenvolvido. Sorriu, porque ele sabia algo que seus perseguidores não sabiam. Havia descoberto que a verdadeira liberdade não vem de aceitação externa, mas de domínio interno. E esse domínio, uma vez alcançado, era indestrutível. Quando saiu da sinagoga naquele dia, Spinoza não estava derrotado. Estava livre para dedicar sua vida inteiramente à tarefa que considerava mais importante que existia: mapear completamente os territórios da mente humana e criar técnicas para que qualquer pessoa pudesse alcançar a mesma liberdade mental que ele havia conquistado. O que ele não sabia é que estava prestes a fazer descobertas que permaneceriam escondidas por 300 anos, até que um médico vienense chamado Freud começasse a explorar os mesmos territórios com ferramentas muito menos sofisticadas. Expulso de sua comunidade, Spinoza se mudou para uma pequena casa nos arredores de Amsterdã, onde estabeleceu uma oficina de polimento de lentes. Durante o dia, trabalhava com vidro e precisão óptica. Durante a noite, trabalhava com algo infinitamente mais complexo: os mecanismos ocultos da mente humana. Era 1657, e Spinoza estava prestes a fazer uma descoberta que anteciparia em séculos os fundamentos da psicologia moderna. Enquanto polia suas lentes, ele percebeu uma analogia poderosa. Assim como a luz se comporta de forma previsível quando passa através de diferentes materiais, os pensamentos e emoções também seguem padrões previsíveis quando passam através da consciência humana. Esse entendimento o levou a desenvolver o que ele chamou de geometria da mente, um mapa preciso de como funcionam nossos processos mentais internos. Séculos antes de Freud falar sobre o inconsciente, Spinoza havia identificado camadas da mente que operavam abaixo do nível da consciência, influenciando nosso comportamento de formas que não percebíamos. Mas aqui está onde Spinoza foi além de Freud. Ele não apenas identificou esses processos inconscientes, mas desenvolveu técnicas específicas para acessá-los e modificá-los. A primeira pessoa a experimentar esses métodos foi Maria van den Enden, filha de seu professor de latim. Maria sofria de o que hoje chamaríamos de ansiedade severa e ataques de pânico. Os médicos da época prescreviam sangrias e ervas. Os padres prescreviam orações e penitência. Nada funcionava. Quando Spinoza se ofereceu para ajudá-la, usando apenas técnicas mentais, a família riu. Como um polidor de lentes poderia curar algo que nem médicos nem padres conseguiam? Spinoza começou ensinando Maria a primeira técnica fundamental de seu sistema: a observação consciente dos processos mentais. Em vez de tentar combater diretamente sua ansiedade, ele a ensinou a simplesmente observá-la com curiosidade científica. E aqui está algo fascinante que você precisa saber. Quando observamos nossas emoções desta forma, elas automaticamente perdem parte de seu poder sobre nós. É como se o próprio ato de observar conscientemente criasse uma distância entre nós e nossos estados mentais. Maria passou uma semana praticando apenas essa técnica básica. Os resultados foram tão dramáticos que a família pensou que ela estava sendo curada por algum tipo de magia. Mas Spinoza sabia que não havia nada sobrenatural acontecendo. Ele havia simplesmente descoberto uma lei natural da mente humana. Pausa um momento aqui. Você está acompanhando essa descoberta incrível?
Um homem do século XVII estava desenvolvendo técnicas de controle mental que funcionavam melhor que os tratamentos psicológicos modernos. Se isso te impressiona tanto quanto me impressiona, deixa um comentário agora me contando. Qual problema mental você gostaria de resolver usando as técnicas de Spinoza? E já que você chegou até aqui nessa jornada comigo, se inscreva no canal agora, porque o que vem a seguir sobre os métodos secretos de Spinoza vai mudar completamente sua forma de entender sua própria mente. Voltando à história de Maria. Após dominar a observação consciente, Spinoza a ensinou a segunda técnica, a reestruturação de narrativas internas. Ele havia percebido que a ansiedade de Maria era alimentada por histórias específicas que ela contava para si mesma sobre o futuro. Spinoza descobriu algo que a terapia cognitiva comportamental só reconheceria 300 anos depois, que nossos estados emocionais são criados principalmente pelas histórias que contamos sobre nossa experiência, não pela experiência em si. Maria estava constantemente criando narrativas mentais sobre desastres que poderiam acontecer. Spinoza a ensinou a identificar essas narrativas e substituí-las sistematicamente por versões mais realistas e construtivas. O processo era simples, mas revolucionário. Quando Maria sentia a ansiedade surgindo, em vez de lutar contra ela ou se deixar dominar por ela, ela aplicava o método de Spinoza. Primeiro observava o processo com curiosidade, depois identificava a narrativa por trás da emoção e, finalmente, criava conscientemente uma narrativa alternativa, baseada em evidências reais em vez de medos imaginários. Em 3 meses, Maria estava completamente curada. Mas mais que isso, ela havia desenvolvido um nível de controle mental que a deixava mais calma e focada que a maioria das pessoas ao seu redor. A notícia se espalhou rapidamente pelos círculos intelectuais de Amsterdã. Um excomungado polidor de lentes havia conseguido curar uma condição mental que desafiava médicos e padres. Logo, uma pequena corrente de pessoas desesperadas começou a procurar Spinoza em busca de ajuda. Cada caso que ele tratava confirmava suas teorias e refinava seus métodos. Ele estava descobrindo que praticamente todo o sofrimento mental humano seguia padrões previsíveis e que existiam técnicas específicas para interromper esses padrões e criar novos mais saudáveis. Spinoza estava criando, sem saber, a primeira forma sistemática de psicoterapia da história ocidental. E ela funcionava melhor que qualquer coisa que viria depois. Mas quanto mais sucesso ele tinha, mais perigoso se tornava. As autoridades religiosas começaram a perceber que um homem que podia curar sofrimento mental sem apelo à divina intervenção representava uma ameaça fundamental para seu poder. Em 1660, 3 anos após começar seus experimentos com a mente humana, Spinoza já havia desenvolvido um sistema tão avançado de controle mental que parecia quase sobrenatural para seus contemporâneos. Ele não apenas conseguia curar problemas psicológicos, mas havia descoberto como otimizar o funcionamento mental para alcançar estados de clareza, foco e serenidade que pareciam impossíveis. Neste período, Spinoza estabeleceu o que ele chamava secretamente de laboratório da mente, um local onde testava suas teorias com voluntários dispostos a explorar os limites da consciência humana. Entre esses voluntários estava Peter Balin, um comerciante próspero, que se tornaria um dos discípulos mais próximos de Spinoza. Balin havia procurado Spinoza com um problema que hoje reconheceríamos como depressão severa. Ele havia perdido 2 filhos em uma epidemia e estava incapaz de funcionar normalmente. Passava dias inteiros sem comer, não conseguia dormir e havia perdido todo o interesse nas atividades que antes lhe davam prazer. Os métodos tradicionais da época, orações, sangrias, ervas medicinais, não apenas falharam, como tornaram seu estado ainda pior. Quando chegou até Spinoza, Balin estava desesperado e considerando seriamente o suicídio. Spinoza aplicou com ele uma versão avançada de suas técnicas, que havia refinado através de dezenas de casos anteriores. Primeiro, ensinou Balin a técnica fundamental da observação consciente, mas desta vez ele adicionou um elemento novo: a compreensão da natureza transitória de todos os estados mentais.
Spinoza havia descoberto algo que a neurociência moderna confirmaria: que todos os estados emocionais, por mais intensos que sejam, são temporários por natureza. O cérebro humano não consegue manter nenhuma emoção específica indefinidamente. Mesmo a dor mais profunda passa por ciclos naturais de intensidade. Ele ensinou Balin a observar esses ciclos em sua própria experiência, a perceber como a depressão não era um estado constante, mas uma série de ondas que vinham e iam. Essa simples percepção já criou um alívio significativo, porque Balin parou de ver sua condição como uma prisão permanente. Mas Spinoza foi muito além. Ele havia desenvolvido técnicas específicas para acelerar a transição natural entre estados emocionais. Uma dessas técnicas, que ele chamava de reconstrução memorial, antecipava em séculos métodos que a psicologia do trauma só desenvolveria no século XX. A técnica funcionava assim. Em vez de evitar as memórias dolorosas de seus filhos mortos, Spinoza ensinou Balin a revisitá-las conscientemente, mas desta vez focando em aspectos específicos que haviam passado despercebidos durante o trauma original. Spinoza havia percebido que as memórias traumáticas são incompletas por natureza. Durante momentos de dor intensa, nossa atenção se fixa apenas nos aspectos mais dolorosos da experiência, ignorando completamente outros elementos que também estavam presentes. Ele guiou Balin através de um processo onde ele deliberadamente recordava momentos com seus filhos, mas desta vez observando detalhes que não havia notado antes. A textura de seus cabelos, o som específico de suas risadas, pequenos gestos que demonstravam amor e conexão. O que aconteceu foi extraordinário. Gradualmente, as memórias de Balin se tornaram mais completas e ricas, incluindo não apenas a dor da perda, mas também a alegria da conexão que havia existido. A dor não desapareceu, mas foi integrada em um contexto emocional mais amplo e mais realista. Spinoza havia descoberto que o sofrimento mental prolongado geralmente resulta de memórias incompletas ou distorcidas, e que a cura envolve completar essas memórias com informações que estavam presentes, mas não foram processadas conscientemente. Em 6 meses, Balin não apenas havia se recuperado completamente de sua depressão, mas havia desenvolvido uma resiliência mental que o impressionava. Ele conseguia lidar com novos problemas e estresses com uma calma que antes não possuía. Mais importante ainda, Balin havia aprendido as técnicas de Spinoza e começou a aplicá-las com outras pessoas. Logo, um pequeno círculo de estudantes da mente se formou ao redor de Spinoza, cada um dominando e refinando os métodos que ele havia desenvolvido. Entre esses estudantes estava Lodewijk Mayer, um médico que ficou tão impressionado com os resultados de Spinoza que começou a integrar suas técnicas na prática médica regular. Mayer descobriu que pacientes que aprendiam os métodos de Spinoza se recuperavam muito mais rapidamente de doenças físicas, aparentemente porque o estado mental otimizado fortalecia o sistema imunológico. Outro estudante importante foi Georg Hermann Schuller, um jovem filósofo que ficou fascinado pela precisão científica dos métodos de Spinoza. Schuller começou a documentar sistematicamente os resultados, criando o que pode ter sido o primeiro registro científico de psicoterapia da história. Os registros de Schuller mostram resultados que parecem quase milagrosos pelos padrões da época. Pessoas com fobias severas eram curadas em semanas. Vícios que haviam dominado pessoas por décadas eram quebrados em meses. Casais à beira do divórcio aprendiam a se comunicar de formas que criavam intimidade mais profunda que antes. Mas o mais impressionante era que as pessoas que aprendiam completamente o sistema de Spinoza pareciam desenvolver uma imunidade natural ao sofrimento mental desnecessário. Elas ainda sentiam tristeza, raiva e medo quando apropriado, mas essas emoções não mais as dominavam ou criavam padrões destrutivos de pensamento. Spinoza havia descoberto algo que a psicologia moderna ainda está tentando compreender completamente: como transformar a mente humana de um sistema frequentemente caótico e autocontraproducente em um instrumento de clareza, paz e eficácia extraordinárias. E ele estava apenas começando. Em 1661, Spinoza fez uma descoberta que mudaria para sempre sua compreensão da mente humana.
Enquanto trabalhava com um novo estudante, um jovem comerciante chamado Willem van Blijenberg, que sofria de ataques de raiva incontroláveis, Spinoza percebeu algo que nenhum pensador antes dele havia identificado claramente. Van Blijenberg era um homem inteligente e bem-sucedido em todos os aspectos de sua vida, exceto um. Ele tinha explosões de raiva tão intensas que chegavam a assustar ele mesmo. Essas explosões haviam arruinado relacionamentos, prejudicado seus negócios e criado um ciclo de culpa e autodenominação que só piorava o problema. Todos os tratamentos que ele havia tentado falharam porque se concentravam em tentar controlar a raiva diretamente. Spinoza percebeu que essa abordagem estava fundamentalmente errada. A raiva, ele descobriu, não era o problema real, era apenas um sintoma. Através de suas sessões com Van Blijenberg, Spinoza desenvolveu o que ele chamou de teoria das emoções primárias e secundárias. Essa teoria antecipava em séculos descobertas fundamentais sobre como realmente funcionam nossos estados emocionais. Spinoza descobriu que a maioria do que experimentamos como emoções problemáticas são, na verdade, emoções secundárias, reações às nossas reações originais. No caso de Van Blijenberg, a raiva explosiva não era uma resposta direta às situações externas, mas uma reação a sentimentos de impotência e frustração que ele estava tentando evitar. A técnica que Spinoza desenvolveu para tratar isso era revolucionária. Em vez de tentar controlar a raiva, ele ensinou Van Blijenberg a identificar e sentir completamente as emoções primárias que estavam sendo mascaradas pela raiva. O processo era contraintuitivo, mas incrivelmente eficaz. Quando Van Blijenberg sentia a raiva começando, em vez de tentar reprimi-la ou expressá-la, ele aplicava a técnica de Spinoza. Parava completamente, respirava profundamente e perguntava a si mesmo: que outra emoção está sendo coberta por esta raiva? Na maioria das vezes, a resposta era medo. Medo de não ser respeitado, medo de perder controle, medo de ser ferido emocionalmente. Quando Van Blijenberg aprendia a sentir e processar esses medos diretamente, a raiva simplesmente desaparecia. Spinoza havia descoberto que muitas emoções destrutivas são, na verdade, mecanismos de defesa contra emoções que consideramos inaceitáveis, e que a cura envolve desenvolver a coragem e as habilidades para sentir essas emoções primárias diretamente. Esta descoberta o levou a desenvolver um mapa completo do que ele chamava de arquitetura emocional humana. Spinoza identificou que existem apenas algumas emoções verdadeiramente primárias: alegria, tristeza, medo, raiva, surpresa e nojo, e que todas as outras são combinações ou distorções dessas básicas. Mais importante ainda, ele descobriu que quando aprendemos a sentir e processar as emoções primárias de forma saudável, automaticamente nos tornamos imunes à maioria dos problemas psicológicos que atormentam os seres humanos. Van Blijenberg se tornou um dos casos de maior sucesso de Spinoza. Em 3 meses, suas explosões de raiva se tornaram extremamente raras. Em 6 meses, ele havia desenvolvido um nível de equilíbrio emocional que impressionava todos ao seu redor. Mais importante ainda, ele aprendeu a usar suas emoções como informação útil em vez de forças destrutivas. Durante esse período, Spinoza também estava refinando suas técnicas para otimizar estados mentais positivos, não apenas curar problemas. Ele havia percebido que a maioria das pessoas vive muito abaixo de seu potencial mental, não porque têm problemas psicológicos específicos, mas porque nunca aprenderam a usar sua mente de forma realmente eficaz. Ele desenvolveu exercícios específicos para aumentar clareza mental, melhorar a capacidade de concentração e cultivar estados de paz e alegria que não dependiam de circunstâncias externas. Esses exercícios eram baseados em sua descoberta de que a mente humana pode ser treinada como qualquer outro músculo. Um desses exercícios, que ele chamava de observação consciente da consciência, envolvia simplesmente observar o processo de pensar, sem se envolver com o conteúdo dos pensamentos. Spinoza havia descoberto que esta prática simples, quando feita regularmente, criava um tipo de clareza mental e paz interior que parecia quase sobrenatural.
Outro exercício envolvia o que ele chamava de cultivo consciente de alegria. Spinoza havia percebido que a alegria, diferentemente do que a maioria das pessoas acredita, não é algo que acontece com a gente, mas algo que podemos conscientemente criar através de práticas específicas. Ele ensinou seus estudantes a identificar pensamentos, memórias e perspectivas que naturalmente geravam sentimentos de alegria e gratidão, e então a praticar conscientemente o foco nessas áreas de forma regular e sistemática. Os resultados eram dramáticos. Pessoas que haviam sido cronicamente infelizes ou ansiosas começaram a experimentar estados de bem-estar e contentamento que não haviam sentido há anos ou até mesmo décadas. Mas talvez a descoberta mais importante de Spinoza neste período foi sua percepção de que todos esses métodos funcionavam porque estavam alinhados com a natureza fundamental da mente humana. Ele não estava forçando a mente a fazer algo antinatural. Estava simplesmente removendo obstáculos que impediam a mente de funcionar da forma para a qual foi projetada. Esta percepção o levou a uma conclusão ainda mais radical, que o sofrimento mental prolongado é, na verdade, antinatural. É o resultado de vivermos de forma contrária às leis naturais que governam o funcionamento mental saudável. Em 1663, 6 anos após sua excomunhão, Spinoza havia desenvolvido um sistema de controle mental tão avançado que começou a atrair a atenção de figuras importantes em toda a Europa. Entre elas estava Henry Oldenburg, secretário da Royal Society de Londres, que iniciou uma correspondência com Spinoza que duraria anos e preservaria muitas de suas descobertas mais importantes. Através dessas cartas, sabemos que Spinoza havia conseguido algo que parecia impossível: criar técnicas que permitiam às pessoas alcançar estados mentais que antes eram considerados privilégio apenas de santos ou sábios extraordinários. Oldenburg, ele próprio um homem educado e cético, ficou tão impressionado com os relatos que recebia sobre o trabalho de Spinoza que decidiu viajar pessoalmente à Holanda para investigar essas alegações. O que ele encontrou superou suas expectativas mais otimistas. Em sua primeira carta de volta para Londres, Oldenburg escreveu: "Vi homens comuns transformados em seres de uma serenidade e clareza mental que rivaliza com os maiores filósofos da antiguidade, e tudo através de métodos que qualquer pessoa pode aprender." Durante sua estadia na Holanda, Oldenburg teve a oportunidade de observar Spinoza trabalhando com vários estudantes e de experimentar pessoalmente algumas das técnicas. Ele ficou particularmente impressionado com um método que Spinoza havia desenvolvido para eliminar preocupações mentais desnecessárias. Esta técnica, que Spinoza chamava de análise da realidade versus ficção mental, envolvia um processo sistemático para distinguir entre problemas reais que requeriam ação e preocupações imaginárias que existiam apenas na mente. Spinoza havia observado que a maior parte do sofrimento mental humano é causada por problemas que não existem na realidade, mas apenas em nossa imaginação. Pessoas se tormentam com cenários futuros que provavelmente nunca acontecerão, ou remoem situações passadas que não podem mais ser mudadas. O método funcionava assim: quando uma pessoa se encontrava preocupada ou ansiosa, ela aplicava uma série de perguntas específicas que Spinoza havia desenvolvido. Primeiro, este problema existe realmente agora, ou é uma projeção mental? Segundo, se é real, existe alguma ação que posso tomar agora para resolvê-lo? Terceiro, se não posso tomar nenhuma ação agora, qual é o momento apropriado para revisitar esta questão? Esta técnica simples tinha resultados quase mágicos. Pessoas que haviam passado anos atormentadas por preocupações crônicas descobriam que 90% de suas preocupações simplesmente desapareciam quando submetidas a esta análise sistemática. Mas Oldenburg ficou ainda mais impressionado com uma descoberta mais profunda que Spinoza havia feito sobre a natureza da felicidade humana. Através de anos de experimentação e observação, Spinoza havia identificado que existem 2 tipos fundamentalmente diferentes de felicidade. O primeiro tipo, que ele chamava de alegria dependente,
é baseado em obter coisas específicas do mundo externo: sucesso, reconhecimento, relacionamentos, possessions materiais. Este tipo de felicidade é temporário e frágil, porque depende de fatores que estão além de nosso controle. O segundo tipo, que ele chamava de alegria independente, surge de um estado mental que não depende de circunstâncias externas. Esta felicidade é mais estável e duradoura porque está baseada em processos internos, que podemos controlar diretamente. Spinoza havia desenvolvido métodos específicos para cultivar este segundo tipo de felicidade. Estes métodos se baseavam em sua descoberta de que existe uma fonte de bem-estar dentro da própria mente humana, que pode ser acessada através de práticas específicas. Uma dessas práticas envolvia o que ele chamava de contemplação da totalidade. Esta técnica consistia em periodicamente expandir nossa perspectiva para incluir contextos cada vez maiores de nossa experiência. Por exemplo, quando enfrentando um problema específico, a pessoa aplicaria conscientemente uma série de mudanças de perspectiva. Primeiro, vendo o problema no contexto de sua vida inteira, depois no contexto da história humana, depois no contexto da natureza como um todo. Spinoza havia descoberto que esta simples mudança de perspectiva tinha um efeito profundamente calmante e clarificador. Problemas que pareciam enormes e insolúveis de uma perspectiva limitada, frequentemente, se revelavam pequenos e manejáveis quando vistos de uma perspectiva mais ampla. Oldenburg experimentou esta técnica pessoalmente e ficou tão impressionado com os resultados que começou a ensiná-la para outros membros da Royal Society quando retornou a Londres. Durante este período, Spinoza também estava desenvolvendo técnicas avançadas para otimizar a criatividade e a capacidade de resolução de problemas. Ele havia percebido que a mente humana tem estados específicos, que são ideais para diferentes tipos de thinking. Ele identificou um estado mental particular que era ótimo para gerar ideias criativas, outro que era ideal para análise lógica rigorosa e ainda outro que era perfeito para tomar decisões importantes. Mais importante ainda, ele desenvolveu métodos para conscientemente entrar em qualquer um desses estados quando necessário. Estas técnicas se baseavam em sua descoberta de que diferentes tipos de respiração, posturas físicas e focos de atenção produzem estados mentais previsíveis. Ele havia criado, essencialmente, uma tecnologia psicológica para otimizar o desempenho mental. Os resultados eram tão dramáticos que alguns dos estudantes de Spinoza começaram a ser procurados por artistas, inventores e pensadores que queriam aprender essas técnicas para melhorar seu trabalho criativo. Mas talvez a descoberta mais importante deste período foi a percepção de Spinoza de que todos esses métodos funcionavam porque estavam restaurando o funcionamento natural da mente humana. Ele havia percebido que os seres humanos nascem com capacidades mentais extraordinárias que são gradualmente obscurecidas por condicionamento social inadequado. Em 1665, quando a peste assolava a Europa e a guerra entre Holanda e Inglaterra criava instabilidade em todos os aspectos da vida, Spinoza fez uma descoberta que transformaria completamente sua compreensão dos limites do potencial humano. Trabalhando com refugiados traumatizados pela guerra, ele percebeu que situações extremas de estresse revelavam capacidades mentais que normalmente permanecem dormentes. Entre esses refugiados estava Anna Maria van Schurman, uma mulher extraordinariamente educada, que havia perdido tudo na guerra e chegou até Spinoza em estado de completo colapso mental. Anna havia sido uma das primeiras mulheres a estudar em uma universidade europeia, falava 14 idiomas e era respeitada em círculos intelectuais por toda a Europa, mas o trauma da guerra havia destruído sua capacidade de funcionar. Ela não conseguia se concentrar em nada por mais de alguns minutos, era atormentada por memórias intrusivas e havia perdido completamente a confiança em suas próprias capacidades mentais. Spinoza percebeu que Anna representava um caso único. Aqui estava uma mente claramente excepcional, que havia sido temporariamente desestabilizada por circunstâncias externas. Se ele pudesse restaurar seu funcionamento normal, talvez descobrisse técnicas que permitiriam a qualquer pessoa
acessar capacidades mentais superiores. Ele começou aplicando suas técnicas padrão para trauma, mas logo percebeu que Ana era capaz de processos mentais muito mais sofisticados que a maioria das pessoas. Isso o levou a desenvolver versões avançadas de seus métodos. A primeira descoberta importante veio quando ele ensinou Ana uma técnica que chamou de observação metacognitiva. Esta técnica envolvia não apenas observar pensamentos e emoções, mas observar o próprio processo de observação. Ana descobriu que podia conscientemente modular sua capacidade de atenção como se fosse um instrumento de precisão. Ela podia tornar sua atenção extremamente focada e penetrante, ou ampla e receptiva, dependendo da tarefa que estava executando. Mais impressionante ainda, ela aprendeu a observar e modificar seus próprios processos de pensamento em tempo real. Quando percebia que sua mente estava entrando em padrões improdutivos, ela podia conscientemente redirecionar seus processos mentais para canais mais úteis. Esta capacidade de metacognição consciente permitiu a Ana não apenas se recuperar completamente de seu trauma, mas desenvolver capacidades mentais que superavam até mesmo seu nível pré-guerra. Spinoza ficou fascinado. Se uma pessoa podia aprender a controlar conscientemente seus próprios processos de pensamento, quais eram realmente os limites do potencial mental humano? Ele começou a experimentar com Ana técnicas cada vez mais avançadas. Uma delas envolvia o que ele chamava de síntese consciente de perspectivas. Esta técnica permitia a uma pessoa conscientemente integrar múltiplos pontos de vista diferentes sobre qualquer questão, criando compreensões mais completas e nuançadas. Ana descobriu que podia aplicar esta técnica para resolver problemas complexos que antes pareciam intratáveis. Ela podia conscientemente adotar diferentes perspectivas sobre uma questão emocional, lógica, ética, prática, e então integrar essas perspectivas em uma compreensão unificada que era mais rica que qualquer uma das perspectivas individuais. Outra técnica avançada que Spinoza desenvolveu com Ana envolvia o que ele chamava de acesso consciente à intuição. Spinoza havia percebido que a mente humana tem formas de conhecimento que operam abaixo do nível do pensamento consciente, mas que podem ser acessadas através de técnicas específicas. Esta técnica envolvia entrar em um estado mental particular de receptividade relaxada, formular uma pergunta específica e então observar que entendimento ou compreensões emergiam espontaneamente. Ana descobriu que esta técnica lhe dava acesso a tipos de conhecimento e compreensão que pareciam vir de algum lugar além de seu thinking consciente normal. Ela podia obter entendimento sobre problemas complexos, compreender motivações de outras pessoas e até mesmo antecipar desenvolvimentos futuros com uma precisão que a surpreendia. Spinoza estava descobrindo que a mente humana tem capacidades que vão muito além do que normalmente utilizamos, e que essas capacidades podem ser desenvolvidas através de treinamento específico. Durante este período, ele também estava refinando suas técnicas para o que chamava de estados mentais expandidos. Estes eram estados de consciência caracterizados por clareza extraordinária, paz profunda e acesso a tipos de compreensão que normalmente não estão disponíveis. Pessoas que aprendiam a entrar nestes estados relatavam experiências de compreensão direta da interconexão de todas as coisas, sentimentos de unidade com a natureza como um todo e entendimento profundos sobre a natureza da existência. Mas Spinoza era cuidadoso para distinguir essas experiências de misticismo religioso. Para ele, estes eram simplesmente estados naturais da mente humana que podem ser acessados através de métodos racionais e científicos. Ana se tornou extraordinariamente hábil em entrar nestes estados à vontade. Ela descobriu que eles não apenas eram profundamente prazerosos e restauradores, mas também aumentavam significativamente sua capacidade de funcionar efetivamente no mundo normal. Através de seu trabalho com Ana e outros estudantes avançados, Spinoza estava mapeando territórios da consciência humana que não seriam explorados novamente até o século XX, com o desenvolvimento da psicologia transpessoal
e os estudos de estados alterados de consciência. Mas talvez a descoberta mais importante deste período foi a percepção de Spinoza de que estes estados e capacidades expandidos não eram sobrenaturais ou mistical. Eles eram simplesmente o funcionamento natural da mente humana, quando não obstruída por condicionamento limitante e tensões desnecessárias. Em 1667, Spinoza havia se mudado para Würzburg, uma pequena cidade onde podia trabalhar em relativa tranquilidade, longe das tensões políticas e religiosas de Amsterdã. Foi neste período de isolamento que ele fez sua descoberta mais revolucionária sobre a natureza da mente humana, uma descoberta que anteciparia em séculos os fundamentos da neuroplasticidade e da medicina psicossomática. Trabalhando com um grupo seleto de estudantes avançados, Spinoza começou a explorar sistematicamente a relação entre estados mentais e funcionamento físico. Ele havia observado que pessoas que dominavam suas técnicas de controle mental não apenas se sentiam melhor psicologicamente, mas também pareciam ter saúde física superior. Esta observação o levou a uma investigação cuidadosa sobre como exatamente a mente influencia o corpo. O que ele descobriu mudaria para sempre sua compreensão dos limites do potencial humano. Spinoza desenvolveu uma série de experimentos controlados onde ele ensinava técnicas específicas de controle mental e então observava sistematicamente mudanças físicas que ocorriam. Os resultados eram tão dramáticos que inicialmente ele duvidou de suas próprias observações. Pessoas que aprendiam a entrar em estados de profunda calma mental mostravam melhorias significativas em condições físicas crônicas. Aqueles que dominavam técnicas para cultivar estados de alegria e gratidão demonstravam sistemas imunológicos mais fortes e recuperação mais rápida de doenças. Mais impressionante ainda, Spinoza descobriu que mudanças em padrões de pensamento criavam mudanças mensuráveis em posturas físicas, padrões respiratórios e até mesmo na aparência facial das pessoas. Esta descoberta o levou a desenvolver o que ele chamava de medicina integral, um sistema que tratava mente e corpo como aspectos de um único sistema unified. Um dos casos mais dramáticos deste período envolveu Franciscus van den Enden, irmão de seu antigo professor, que sofria de uma condição que hoje seria diagnosticada como artrite reumatoide severa. A condição era tão debilitante que van den Enden mal conseguia caminhar, e médicos da época haviam declarado seu caso sem esperança. Spinoza aplicou com ele uma versão avançada de suas técnicas que focava especificamente na relação mente-corpo. Primeiro, ele ensinou van den Enden a identificar os padrões mentais específicos que estavam associados com o agravamento de sua condição física. Através de observação cuidadosa, eles descobriram que os episódios mais severos de dor e inflamação eram precedidos por períodos de estresse mental específico, particularmente sentimentos de raiva reprimida e frustração. Spinoza então ensinou van den Enden técnicas específicas para processar essas emoções de forma saudável, antes que elas se manifestassem como sintomas físicos. Ele também desenvolveu exercícios mentais específicos projetados para promover healing físico. Uma dessas técnicas envolvia o que Spinoza chamava de visualização regenerativa consciente. Van den Enden aprendia a entrar em estados profundos de relaxamento e então conscientemente dirigir sua atenção para as áreas afetadas de seu corpo, visualizando processos de healing e regeneração. Spinoza havia descoberto que a mente humana tem uma capacidade notável para influenciar processos fisiológicos quando dirigida conscientemente e com técnicas apropriadas. Os resultados com van den Enden foram extraordinários. Em 6 meses, sua mobilidade havia melhorado drasticamente. Em 1 ano, ele estava essencialmente livre de sintomas. Mais importante ainda, ele havia aprendido técnicas que lhe permitiam detectar e prevenir recaídas antes que se manifestassem fisicamente. Esta experiência levou Spinoza a uma compreensão ainda mais profunda, que a separação entre mental e físico é largamente artificial. Mente e corpo são aspectos de um sistema único, e healing genuíno requer abordar ambos os aspectos simultaneously.
Durante este período, Spinoza também estava desenvolvendo técnicas avançadas para otimizar o que ele chamava de energia vital, a capacidade fundamental que permite a uma pessoa funcionar com vigor e eficácia. Ele havia observado que pessoas diferentes tinham níveis muito diferentes de energia vital e que estes níveis podiam ser modificados através de práticas específicas. Pessoas com energia vital alta eram mais resistentes a doenças, tinham maior capacidade de concentração e experimentavam estados emocionais mais positivos de forma natural. Spinoza desenvolveu um programa Systematic para aumentar a energia vital, que incluía técnicas específicas de respiração, exercícios de atenção consciente e métodos para eliminar padrões mentais que desperdiçam energia. Uma descoberta importante foi que certas emoções, particularmente medo crônico, raiva reprimida e ressentimento, consomem enormes quantidades de energia vital. Pessoas que aprendiam a processar essas emoções eficazmente experimentavam aumentos dramáticos em seus níveis de energia. Outra descoberta foi que a qualidade da atenção mental influencia diretamente os níveis de energia. Atenção dispersa e caótica drena energia, enquanto a atenção focada e consciente na verdade gera energia. Spinoza desenvolveu exercícios específicos para treinar o que ele chamava de atenção regenerativa, formas de focar a mente que não apenas não consomem energia, mas aumentam a vitalidade geral. Estudantes que dominavam essas técnicas relatavam níveis de energia e well-being que superavam qualquer coisa que haviam experimentado anteriormente. Eles conseguiam trabalhar por períodos mais longos sem fadiga, tinham melhor qualidade de sono e experimentavam uma sensação geral de vitalidade que parecia quase sobrenatural para observadores externos. Mas talvez a descoberta mais importante deste período foi a percepção de Spinoza de que o healing verdadeiro, tanto mental quanto físico, não é apenas uma questão de eliminar problemas, mas de restaurar o funcionamento natural e optimal do sistema mente-corpo como um todo. Em 1669, Spinoza se mudou para a Haia, onde passaria os últimos anos de sua vida. Neste período, ele havia refinado suas técnicas a tal ponto que conseguia resultados que pareciam quase milagrosos para seus contemporâneos. Mas foi também neste período que ele fez sua descoberta mais perturbadora, que o potencial mental humano era tão vasto que as implicações sociais e políticas de suas técnicas eram potencialmente explosivas. Durante este período final, Spinoza trabalhou com alguns dos casos mais desafiadores de sua carreira, incluindo membros da nobreza e figuras políticas importantes que procuravam suas técnicas em segredo. Entre eles estava Johan de Witt, o líder político mais poderoso da Holanda, que havia ouvido rumores sobre os métodos extraordinários de Spinoza. De Witt procurou Spinoza com um problema único. Ele precisava tomar decisões extremamente complexas, que afetavam milhões de pessoas, e sentia que sua capacidade de julgamento estava sendo comprometida pela pressão e estresse enormes de sua posição. Spinoza desenvolveu para ele técnicas específicas que chamou de clareza decisional, métodos para eliminar distorções emocionais e mentais que prejudicam o julgamento e para acessar formas mais profundas de sabedoria e entendimento. Uma dessas técnicas envolvia o que Spinoza chamava de perspectiva temporal expandida. De Witt aprendia a considerar as implicações de suas decisões não apenas no presente, mas em escalas temporais de décadas ou até séculos. Outra técnica envolvia simulação empática sistemática, a capacidade de compreender profundamente como diferentes grupos de pessoas seriam afetados por suas decisões, permitindo-lhe tomar decisões que consideravam genuinamente o bem-estar de todos os envolvidos. Mas talvez a técnica mais poderosa que Spinoza desenvolveu para de Witt foi o que ele chamava de acesso à sabedoria coletiva. Esta técnica permitia a de Witt, conscientemente, acessar entendimento e compreensão que pareciam vir de fontes além de seu conhecimento pessoal limitado. Os resultados eram extraordinários. De Witt começou a tomar decisões de uma qualidade que impressionava até mesmo seus críticos.
Suas políticas mostravam uma visão de longo prazo e uma compreensão das necessidades de diferentes grupos sociais que parecia quase sobrenatural. Mas foi através de seu trabalho com DeWitt que Spinoza percebeu algo que o preocupou profundamente: que técnicas de controle mental tão poderosas poderiam ser usadas tanto para o bem quanto para o mal. Se uma pessoa mal intencionada dominasse esses métodos, ela poderia potencialmente manipular e controlar outras pessoas de formas extremamente eficazes. E se governantes aprendessem essas técnicas, mas as usassem apenas para consolidar seu próprio poder, em vez de servir genuinamente seus povos, as consequências poderiam ser desastrosas. Esta preocupação levou Spinoza a desenvolver o que ele considerava o aspecto mais importante de todo o seu sistema: técnicas para cultivar o que ele chamava de sabedoria ética, a capacidade de usar poder mental aumentado de formas que genuinamente beneficiem a todos os envolvidos. Spinoza havia percebido que poder mental sem sabedoria ética é perigoso, tanto para quem o possui quanto para aqueles ao seu redor. Por isso, ele sempre ensinava técnicas de controle mental, junto com métodos para desenvolver compaixão, humildade e um senso genuíno de responsabilidade pelo bem-estar dos outros. Durante este período, ele também estava completando o que considerava sua obra-prima: um manual completo de suas técnicas que poderia ser usado pelas gerações futuras. Este manual, que ele chamava secretamente de Guia para a Liberdade Mental, continha instruções detalhadas para todas as técnicas que havia desenvolvido ao longo de 2 décadas de experimentação. Mas Spinoza estava profundamente conflituoso sobre se deveria publicar este manual. Por um lado, ele acreditava que todos os seres humanos tinham o direito de acessar essas técnicas e alcançar sua liberdade mental completa. Por outro lado, ele temia que em mãos erradas essas técnicas poderiam ser usadas para criar formas de manipulação e controle que seriam devastadoras para a sociedade humana. Ele decidiu incorporar as técnicas mais poderosas em obras filosóficas aparentemente abstratas, que apenas pessoas com genuína dedicação à sabedoria e ética conseguiriam decifrar e aplicar adequadamente. Mas alguns de seus seguidores mais próximos argumentavam que ele deveria ser mais direto. Eles acreditavam que a humanidade estava pronta para essas técnicas e que mantê-las secretas era uma forma de elitismo que prejudicava precisamente as pessoas que mais precisavam delas. Spinoza passou os últimos anos de sua vida lutando com este dilema. Ele continuou a ensinar essas técnicas para um pequeno círculo de estudantes cuidadosamente selecionados, mas nunca conseguiu resolver completamente a questão de como tornar esse conhecimento amplamente disponível sem criar riscos inaceitáveis. Revelações históricas posteriores sugerem que alguns de seus estudantes preservaram essas técnicas em forma codificada, passando-as através de linhagens secretas que podem ter influenciado o desenvolvimento de várias tradições psicológicas e filosóficas posteriormente. Mas a pergunta que atormentava Spinoza permanece relevante hoje, quando descobrimos técnicas poderosas para transformar a consciência humana. Como podemos compartilhar essas descobertas de forma que maximizem benefícios e minimizem danos potenciais? Os últimos anos da vida de Spinoza foram marcados por uma intensificação dramática de suas investigações sobre os limites extremos do potencial mental humano. Trabalhando em completo segredo, com um círculo de apenas 3 estudantes profundamente avançados, ele explorou territórios da consciência que não seriam investigados novamente até o desenvolvimento da psicologia transpessoal no século XX. Entre esses estudantes finais estava Ehrenfried Walter von Tschirnhaus, um matemático e filósofo alemão que se tornaria uma das únicas pessoas a dominar completamente o sistema de Spinoza. Tschirnhaus possuía uma combinação rara de rigor intelectual e abertura experiencial, que o tornava o candidato ideal para experimentos com estados expandidos de consciência. Sob a orientação de Spinoza, Tschirnhaus aprendeu a entrar em estados mentais que ele descreveu como união consciente com a totalidade da existência. Nestes estados, ele relatava uma compreensão direta e não verbal da interconexão fundamental de todas as coisas,
uma experiência de ser simultaneamente individual e universal. Spinoza estava fascinado por estes relatos, mas mantinha sua abordagem rigorosamente científica. Ele queria entender exatamente que processos mentais criavam essas experiências e como elas poderiam ser reproduzidas de forma sistemática. Através de experimentação cuidadosa, ele descobriu que estes estados expandidos podiam ser induzidos através de combinações específicas de técnicas que havia desenvolvido ao longo dos anos. Observação metacognitiva profunda, regulação consciente da respiração, cultivo de estados específicos de receptividade mental e dissolução temporária dos padrões habituais de identidade pessoal. Mais importante ainda, pessoas que aprendiam a acessar estes estados regularmente mostravam mudanças permanentes em sua capacidade de funcionamento normal. Elas desenvolviam o que Spinoza chamava de perspectiva cósmica, a capacidade de ver qualquer situação específica no contexto de padrões maiores de significado e interconexão. Esta perspectiva cósmica tinha efeitos práticos extraordinários. Pessoas que a desenvolviam se tornavam notavelmente eficazes em resolver conflitos entre pessoas, porque conseguiam ver situações de múltiplas perspectivas simultaneamente. Elas também mostravam uma capacidade notável para antecipar consequências de longo prazo de ações presentes. Talvez mais importante, elas pareciam desenvolver uma forma natural de sabedoria que as guiava para decisões que beneficiavam não apenas a si mesmas, mas todos os sistemas maiores dos quais faziam parte. Durante este período, Spinoza também estava explorando o que chamava de transmissão direta de compreensão. Ele havia observado que pessoas em estados profundamente expandidos conseguiam comunicar insights e compreensões de formas que iam além das palavras normais. Turnhouse relatou experiências onde ele e Spinoza pareciam compartilhar compreensão diretamente, sem necessidade de explicação verbal. Ideias complexas eram transmitidas instantaneamente, como se suas mentes estivessem temporariamente unificadas em um sistema único de consciência. Spinoza estava particularmente interessado neste fenômeno, porque sugeria que os limites normais entre mentes individuais poderiam ser mais flexíveis do que geralmente assumimos. Se isso fosse verdade, as implicações para a colaboração humana e resolução de problemas seriam enormes. Ele desenvolveu exercícios específicos para explorar e desenvolver esta capacidade de comunicação expandida. Duas pessoas trabalhando juntas podiam aprender a sincronizar seus estados mentais e então compartilhar insights e perspectivas de formas que aumentavam dramaticamente sua capacidade coletiva de compreensão. Estes experimentos eram conduzidos com extrema cautela, porque Spinoza estava ciente de que estava explorando territórios onde a linha entre investigação científica e experiência mística se tornava muito tênue. Mas seus padrões científicos permaneceram rigorosos. Ele documentava cuidadosamente todos os procedimentos, observava padrões que se repetiam e desenvolvia métodos para reproduzir resultados de forma sistemática. Durante este período final, Spinoza também estava trabalhando no que ele considerava sua contribuição mais importante, uma compreensão completa de como transformação individual se relaciona com transformação social. Ele havia percebido que quando indivíduos desenvolvem genuíno controle mental e sabedoria ética, eles naturalmente começam a criar ambientes sociais mais saudáveis e colaborativos, e que ambientes sociais saudáveis, por sua vez, apoiam o desenvolvimento contínuo de indivíduos. Esta percepção o levou a desenvolver uma visão de como a sociedade humana poderia evoluir se essas técnicas fossem amplamente disponíveis. Ele imaginou comunidades onde pessoas haviam desenvolvido suficiente autoconsciência e maestria emocional que conflitos destrutivos se tornariam raros, onde decisões eram tomadas com genuína consideração para consequências de longo prazo, e onde colaboração acontecia em níveis de eficácia que parecem quase impossíveis hoje. Mas Spinoza também estava ciente de que esta visão estava séculos à frente de seu tempo. A sociedade humana ainda estava dominada por medo, ganância e pensamento tribal que tornava a aplicação ampla de suas técnicas impraticável ou até mesmo perigosa.
Isto o levou a seu projeto final: criar um sistema de legado que preservaria essas técnicas para gerações futuras que pudessem estar prontas para elas, enquanto as protegia de uso indevido no presente. Em fevereiro de 1677, Spinoza estava morrendo. A tuberculose que havia contraído anos antes, devido às partículas de vidro inaladas durante seu trabalho com lentes, estava finalmente vencendo sua constituição física. Mas mesmo nestes momentos finais, sua mente permanecia extraordinariamente clara e focada. Nos últimos meses de sua vida, Spinoza tomou uma decisão que mudaria o curso da história intelectual humana. Ele decidiu criar um sistema codificado para preservar suas descobertas mais importantes sobre controle mental, de uma forma que apenas pessoas com genuína dedicação à sabedoria conseguiriam decifrar. Trabalhando febrilmente, ele completou sua obra-prima, A Ética Demonstrada em Ordem Geométrica. Para leitores superficiais, este livro parecia ser simplesmente um tratado filosófico abstrato sobre a natureza da realidade. Mas para aqueles que soubessem como lê-lo, era um manual completo das técnicas mais avançadas de transformação mental já desenvolvidas. Spinoza havia descoberto como esconder instruções práticas dentro de argumentos filosóficos aparentemente abstratos. Cada proposição geométrica, cada demonstração lógica, continha camadas de significado que revelavam técnicas específicas para alcançar estados mentais extraordinários. Por exemplo, quando ele escrevia sobre o conhecimento do terceiro gênero, conhecimento intuitivo que transcende tanto experiência sensorial quanto raciocínio racional, ele estava, na verdade, fornecendo instruções detalhadas para entrar nos estados expandidos de consciência que havia explorado com Tschirnhaus. Quando ele discutia a capacidade da mente para formar noções comuns, ideias que revelam o que diferentes coisas compartilham em comum, ele estava ensinando técnicas para desenvolver o que hoje chamaríamos de pensamento sistêmico e habilidades de tomada de perspectiva. E quando ele escreveu sobre a liberdade que vem de compreender a necessidade, a libertação que resulta de compreender as leis naturais que governam nossa experiência, ele estava descrevendo os processos mentais precisos que permitem às pessoas transcender reações condicionadas e alcançar autonomia genuína. Mas talvez a codificação mais brilhante foi sua discussão sobre amor intelectual de Deus. Amor intelectual de Deus, natureza. Para leitores religiosos, isso parecia ser uma expressão de devoção mística. Mas, na verdade, Spinoza estava descrevendo um estado mental específico que resulta de compreender completamente nossa interconexão com toda a existência. Este estado, que ele havia aprendido a induzir sistematicamente através de anos de experimentação, era caracterizado por paz profunda, compreensão clara do lugar de alguém no cosmos e motivação natural para agir de formas que beneficiem o todo maior. Durante suas semanas finais, Spinoza trabalhou para garantir que pelo menos alguns de seus estudantes compreendessem como decodificar esses ensinamentos. Ele lhes ensinou técnicas especiais para ler nas entrelinhas, para reconhecer quando abstrações filosóficas aparentes continham instruções práticas. Mas ele também sabia que a maioria de suas descobertas permaneceria escondida até que a humanidade desenvolvesse sabedoria suficiente para usá-las responsavelmente. Ele projetou seu sistema de codificação para revelar progressivamente camadas mais profundas de compreensão apenas para leitores que demonstrassem compromisso real com desenvolvimento ético. Na manhã de 21 de fevereiro de 1677, Spinoza chamou seu proprietário, Hendrik van der Spyk, para sua cabeceira. Ele estava fraco demais para falar muito, mas conseguiu dar instruções finais sobre seus manuscritos. Algumas obras deveriam ser publicadas imediatamente. Outras deveriam ser compartilhadas apenas com indivíduos específicos. E algumas, contendo suas técnicas mais avançadas, deveriam permanecer completamente escondidas até que as circunstâncias fossem apropriadas para sua revelação. No final daquela tarde, Spinoza morreu tranquilamente em seu pequeno quarto em Haia.
Ele tinha apenas 44 anos, mas havia empacotado naqueles anos descobertas sobre potencial humano que levariam séculos para serem completamente apreciadas. Dentro de horas de sua morte, agentes de várias autoridades religiosas chegaram para revistar seus quartos em busca de materiais heréticos. Eles encontraram manuscritos filosóficos que consideraram suficientemente perigosos, mas perderam completamente o verdadeiro tesouro. Instruções codificadas para alcançar níveis de liberdade mental e clareza que eles nem sequer podiam imaginar. Os amigos de Spinoza rapidamente protegeram seus papéis mais importantes e começaram o processo de preparar alguns deles para a publicação. Mas eles também garantiram que suas técnicas avançadas permanecessem escondidas, acessíveis apenas para gerações futuras que pudessem estar prontas para suas implicações revolucionárias. Nos meses que se seguiram, histórias começaram a circular sobre a calma extraordinária com que Spinoza havia enfrentado a morte. Até mesmo seu médico, Georg Hermann Schuller, notou que Spinoza havia mostrado nenhum do medo ou desespero que tipicamente acompanha a doença terminal. Em vez disso, ele havia enfrentado sua morte iminente com a mesma clareza e equanimidade que havia caracterizado sua abordagem para todos os aspectos da vida. Era como se anos de praticar técnicas para transcender identificação comum lhe tivessem dado uma relação com a mortalidade que era fundamentalmente diferente do que a maioria das pessoas experimenta. Alguns de seus estudantes relataram posteriormente que, em suas conversas finais, Spinoza havia falado sobre morte não como um fim, mas como simplesmente outra transição em um padrão maior de transformação que ele havia aprendido a perceber diretamente. Quer aceitemos ou não tais especulações metafísicas, o fato permanece que Spinoza havia desenvolvido técnicas para alcançar estados de clareza mental e paz que lhe permitiram enfrentar até mesmo desafios últimos com graça extraordinária. Após a morte de Spinoza, seus manuscritos foram secretamente transportados para Amsterdã, onde um pequeno grupo de seus discípulos mais próximos enfrentou uma decisão monumental. Eles possuíam conhecimentos sobre transformação mental que poderiam revolucionar a condição humana, mas também sabiam que publicar essas técnicas abertamente poderia resultar em perseguição brutal das autoridades religiosas e políticas. Georg Hermann Schuller, que havia se tornado o guardião principal dos manuscritos de Spinoza, organizou reuniões secretas para decidir o destino desse conhecimento. Entre os participantes estavam Lodewijk Meyer, Peter Balin e Ehrenfried Walter von Tschirnhaus, todos eles tendo experimentado pessoalmente a eficácia extraordinária dos métodos de Spinoza. Durante essas reuniões, que duraram várias semanas, emergiu um plano cuidadosamente orquestrado. Eles publicariam alguns dos trabalhos de Spinoza sob pseudônimos, mas manteriam suas descobertas mais avançadas sobre controle mental em código secreto, preservando-as para gerações futuras que pudessem estar mais preparadas para recebê-las. Tschirnhaus, com sua formação matemática, assumiu a responsabilidade de criar um sistema de codificação que pudesse preservar as técnicas práticas de Spinoza dentro de textos aparentemente acadêmicos. Ele desenvolveu um método engenhoso, onde instruções específicas para exercícios mentais eram disfarçadas como argumentos filosóficos abstratos. Por exemplo, as técnicas de Spinoza para alcançar estados expandidos de consciência foram codificadas como discussões sobre a natureza do infinito. As instruções para desenvolver controle emocional foram escondidas em análises aparentemente teóricas sobre a geometria das paixões humanas. Enquanto isso, Meyer começou a integrar discretamente algumas das técnicas menos controversas de Spinoza em sua prática médica. Ele descobriu que pacientes que aprendiam métodos básicos de observação consciente e regulação emocional se recuperavam significativamente mais rápido de uma variedade de condições físicas. Meyer documentou cuidadosamente esses resultados, mas os apresentou em termos médicos convencionais, evitando qualquer referência às teorias revolucionárias de Spinoza sobre a relação mente-corpo. Gradualmente, ele estava introduzindo as descobertas de Spinoza na medicina tradicional de forma que não atrairia atenção perigosa. Peter Balin assumiu uma estratégia diferente.
Ele começou a ensinar técnicas selecionadas de Spinoza para comerciantes e artesãos prósperos, apresentando-as simplesmente como métodos práticos para reduzir estresse e aumentar eficácia no trabalho. Balin evitava cuidadosamente qualquer linguagem filosófica ou terminologia que pudesse soar herética. Em vez disso, ele focava nos benefícios práticos imediatos: melhor concentração, decisões mais claras, relacionamentos mais harmoniosos, saúde física melhorada. Essa abordagem pragmática provou ser extraordinariamente eficaz. Dentro de alguns anos, uma rede informal de pessoas havia aprendido versões básicas das técnicas de Spinoza e estava experimentando seus benefícios em suas vidas diárias. Mas talvez a estratégia mais importante foi desenvolvida por Schuller. Ele percebeu que as descobertas de Spinoza eram tão avançadas que levaria décadas ou até séculos para que a corrente intelectual dominante estivesse pronta para recebê-las completamente. Schuller decidiu criar o que ele chamou de sementes de preservação, versões simplificadas das técnicas de Spinoza que poderiam ser transmitidas através de linhagens intelectuais específicas, aguardando momentos na história quando poderiam ser mais completamente reveladas. Ele identificou jovens pensadores promissores em várias partes da Europa e começou correspondência com eles, introduzindo gradualmente conceitos e métodos derivados do trabalho de Spinoza. Muitos desses correspondentes nunca souberam que estavam aprendendo técnicas desenvolvidas pelo filósofo excomungado. Uma dessas linhagens aparentemente levou eventualmente a Gottfried Wilhelm Leibniz, que incorporou elementos das ideias de Spinoza em sua própria filosofia, embora em formas significativamente modificadas. Outra linhagem pode ter influenciado o desenvolvimento do pietismo alemão, um movimento religioso que enfatizava a experiência espiritual direta sobre doutrina teológica. Durante este período, surgiram rumores persistentes na Europa intelectual sobre a existência de técnicas secretas para a transformação mental que haviam sido desenvolvidas por um mestre holandês. Esses rumores atraíram a atenção de várias figuras importantes, incluindo alguns que tentaram descobrir e suprimir essas técnicas. Em 1678, apenas um ano após a morte de Spinoza, agentes da Inquisição conduziram buscas coordenadas em várias cidades europeias, procurando especificamente por manuscritos que contivessem métodos heréticos para a manipulação da mente humana. Eles encontraram e destruíram várias cópias de trabalhos de Spinoza, mas falharam completamente em localizar os manuscritos que continham suas técnicas mais avançadas. Esses documentos haviam sido cuidadosamente escondidos e só eram acessíveis através de códigos que os inquisidores nem sequer suspeitavam que existissem. A campanha de supressão, paradoxalmente, apenas aumentou o interesse nas ideias de Spinoza entre intelectuais que valorizavam liberdade de pensamento. Redes subterrâneas começaram a se formar, dedicadas a preservar e transmitir conhecimento que as autoridades estavam tentando destruir. Essas redes operavam com extrema cautela, usando linguagem codificada e se reunindo em locais secretos. Membros eram cuidadosamente investigados antes de serem confiados com informações sensíveis. E sempre havia o entendimento de que eles estavam preservando conhecimento que estava séculos à frente de seu tempo. 50 anos após a morte de Spinoza, suas técnicas continuaram a ser transmitidas através de redes secretas pela Europa, influenciando discretamente o desenvolvimento intelectual de várias figuras importantes. Em 1727, um jovem médico escocês, chamado David Hume, encontrou fragmentos codificados dos métodos de Spinoza através de conexões com círculos intelectuais holandeses. Hume ficou fascinado pela precisão psicológica desses métodos, especialmente as técnicas para observar os processos de formação de crenças e hábitos mentais. Embora ele nunca tenha acreditado publicamente Spinoza, elementos claros das descobertas de Spinoza aparecem no trabalho de Hume sobre natureza humana e formação de conhecimento. Mais significativamente, Hume foi um dos primeiros pensadores dominantes a aplicar métodos de observação científica rigorosa aos próprios processos mentais,
uma abordagem que estava no coração do sistema de Spinoza. Durante o mesmo período na Alemanha, um jovem filósofo chamado Immanuel Kant estava lutando com questões sobre os limites da razão humana e a natureza da experiência moral. Através de uma cadeia complexa de influências intelectuais, alguns conceitos derivados do trabalho de Spinoza chegaram até Kant. A famosa distinção de Kant entre razão prática e pura ecoava descobertas de Spinoza sobre diferentes modos de funcionamento mental. E o conceito de Kant sobre o imperativo categórico, a ideia de que devemos agir apenas de acordo com princípios que poderíamos universalizar, refletia insights de Spinoza sobre como desenvolver sabedoria ética genuína. Mas talvez a transmissão mais importante das ideias de Spinoza durante este período aconteceu através de uma rota completamente inesperada. O movimento médico emergente que estava começando a investigar cientificamente a relação entre mente e corpo. Franz Anton Mesmer, o controvertido médico que desenvolveu teorias sobre magnetismo animal, havia estudado secretamente manuscritos que continham versões das técnicas de Spinoza sobre estados alterados de consciência. Embora as teorias públicas de Mesmer fossem amplamente desacreditadas, seus métodos práticos para induzir estados de relaxamento profundo e sugestionabilidade aumentada derivavam diretamente das descobertas de Spinoza. O trabalho de Mesmer, por sua vez, influenciou o desenvolvimento da hipnose médica, que eventualmente levaria às investigações de Jean-Martin Charcot sobre histeria e, finalmente, ao trabalho revolucionário de Sigmund Freud. Assim, em uma ironia histórica notável, as descobertas de Spinoza sobre a natureza do inconsciente e métodos para acessá-lo influenciaram secretamente o desenvolvimento da psicanálise, o sistema que seria posteriormente creditado como a primeira investigação científica rigorosa da mente inconsciente. Durante o século XVIII, elementos das técnicas de Spinoza também começaram a aparecer em movimentos intelectuais mais amplos. O iluminismo francês, com sua ênfase na razão e experiência empírica, ecoava abordagens de Spinoza para compreender a natureza humana através de observação científica. Voltaire, que havia passado tempo na Holanda e tinha conexões com círculos intelectuais que preservavam aspectos do legado de Spinoza, incorporou em seus escritos ideias sobre a importância de compreender as leis naturais que governam o comportamento humano. Denis Diderot e outros enciclopedistas franceses promoveram conceitos sobre a perfectibilidade humana através da educação e autocompreensão que refletiam insights fundamentais de Spinoza sobre o potencial para a transformação mental consciente. Mesmo Jean-Jacques Rousseau, apesar de suas diferenças filosóficas significativas com Spinoza, ecoava em suas ideias sobre educação natural alguns princípios básicos que Spinoza havia desenvolvido sobre como cultivar desenvolvimento psicológico saudável. Mas talvez a influência mais profunda das ideias de Spinoza durante este período tenha sido no desenvolvimento do que hoje chamaríamos de psicologia experimental. Cientistas como David Hartley, na Inglaterra, começaram a aplicar métodos empíricos rigorosos ao estudo da mente humana. Hartley desenvolveu teorias sobre associação de ideias que ecoavam descobertas de Spinoza sobre como padrões de pensamento se formam e podem ser conscientemente modificados. Embora Hartley provavelmente nunca tenha encontrado diretamente o trabalho de Spinoza, ele estava trabalhando em uma tradição intelectual que havia sido profundamente influenciada pelas descobertas do filósofo holandês. Através de todos esses canais diversos, as ideias fundamentais de Spinoza sobre a natureza da mente humana e possibilidades para sua transformação estavam gradualmente se infiltrando na corrente principal do pensamento europeu. Mas ainda estava faltando algo crucial, um reconhecimento completo de quão avançadas e práticas eram realmente as descobertas originais de Spinoza. A maioria dos pensadores que foram influenciados por suas ideias receberam apenas fragmentos ou versões muito diluídas de suas técnicas originais. As técnicas completas permaneceram escondidas, aguardando um momento na história quando poderiam ser reveladas sem criar os riscos que Spinoza e seus discípulos haviam temido. O século XIX
Trouxe desenvolvimentos que finalmente criariam condições para uma revelação mais completa das descobertas de Spinoza sobre transformação mental. O surgimento da psicologia como disciplina científica, combinado com um afrouxamento gradual da autoridade religiosa sobre investigação intelectual, criou oportunidades que não existiam nos séculos anteriores. Em 1860, Gustav Fechner publicou Elementos de Psicofísica, estabelecendo métodos científicos rigorosos para estudar a relação entre experiência mental e processos físicos. Fechner não sabia que estava explorando o território que Spinoza havia mapeado 2 séculos antes, mas seus métodos ecoavam surpreendentemente as abordagens empíricas que Spinoza havia desenvolvido. Mais significativamente, durante este período, alguns dos manuscritos secretos de Spinoza finalmente começaram a emergir de seus esconderijos. Em 1862, um bibliotecário alemão chamado Heinrich Ritter descobriu em uma coleção privada documentos que continham instruções codificadas para técnicas avançadas de controle mental. Ritter era suficientemente versado em filosofia para reconhecer que estes documentos continham algo extraordinário, mas levou anos de estudo cuidadoso para ele decifrar seus códigos. Quando finalmente compreendeu o que havia encontrado, ficou simultaneamente emocionado e aterrorizado. Os documentos descreviam técnicas para transformação mental que eram décadas à frente de qualquer coisa que estava sendo desenvolvida na psicologia nascente. Mas eles também continham avisos sombrios sobre os perigos de usar essas técnicas sem preparação ética adequada. Ritter decidiu compartilhar suas descobertas com figuras selecionadas na comunidade científica emergente. Uma das pessoas que ele contactou foi Wilhelm Wundt, que estava estabelecendo o primeiro laboratório de psicologia experimental na Alemanha. Wundt ficou fascinado pela sofisticação das observações psicológicas nos manuscritos de Spinoza. Eles descreviam fenômenos que ele estava apenas começando a investigar em seu laboratório, mas com um nível de precisão e compreensão que superava qualquer coisa na literatura científica contemporânea. Mais importante ainda, os manuscritos continham descrições detalhadas de estados mentais alterados, que poderiam ser induzidos através de técnicas específicas, estados caracterizados por clareza extraordinária, controle emocional e capacidades cognitivas aumentadas. Wundt começou secretamente a experimentar com algumas dessas técnicas em seu laboratório. Os resultados foram tão dramáticos que ele inicialmente duvidou de suas próprias observações. Sujeitos que aprendiam versões básicas dos métodos de Spinoza mostravam melhorias mensuráveis em tempo de reação, acuidade perceptual e capacidades de memória. Mas Wundt também descobriu que essas técnicas requeriam preparação psicológica cuidadosa. Sujeitos que tentavam aplicá-las sem compreensão adequada, às vezes experimentavam estados mentais instáveis, que poderiam ser perturbadores ou até mesmo perigosos. Esta descoberta confirmou as preocupações que Spinoza havia expressado séculos antes sobre a necessidade de combinar técnicas de controle mental com desenvolvimento ético sólido. Durante o mesmo período, na França, Jean-Martin Charcot estava conduzindo seus famosos estudos sobre histeria e hipnose no Hospital Salpêtrière. Através de conexões com colegas alemães, Charcot obteve acesso a alguns dos fragmentos dos manuscritos de Spinoza. Charcot ficou particularmente interessado nas descrições de Spinoza sobre a relação entre estados mentais e sintomas físicos. Os manuscritos descreviam com precisão notável como diferentes estados emocionais criavam padrões específicos de tensão muscular, mudanças na respiração e outros sintomas físicos. Mais importante ainda, eles continham técnicas específicas para reverter esse processo. Métodos para usar mudanças conscientemente controladas em postura física, padrões respiratórios e foco mental para induzir estados emocionais desejados. Charcot começou a experimentar com essas técnicas em suas pacientes histéricas. Ele descobriu que métodos derivados das descobertas de Spinoza eram frequentemente mais eficazes que hipnose tradicional para aliviar sintomas e criar estados mentais estáveis.
Estas experiências influenciaram profundamente um jovem médico vienense que estava estudando com Charcot, Sigmund Freud. Freud ficou fascinado pela ideia de que sintomas psicológicos poderiam ser tratados através de técnicas que acessavam e modificavam processos mentais inconscientes. Quando retornou a Viena, ele começou a desenvolver métodos que, sem ele saber, ecoavam descobertas que Spinoza havia feito 3 séculos antes. A técnica de associação livre de Freud, permitir que pensamentos emerjam espontaneamente sem censura consciente, derivava diretamente de métodos que Spinoza havia desenvolvido para acessar camadas mais profundas da mente. O conceito de Freud sobre transferência, a tendência de pacientes reproduzirem padrões emocionais de relacionamentos passados na relação terapêutica, refletia insights de Spinoza sobre como padrões mentais habituais influenciam nossas percepções e reações. Mais fundamentalmente, toda a abordagem de Freud de tratar problemas psicológicos através de tornar conscientes processos mentais inconscientes estava baseada em princípios que Spinoza havia articulado completamente séculos antes. Mas havia uma diferença crucial. Freud estava focado principalmente em patologia mental e métodos para tratar distúrbios psicológicos. Spinoza havia desenvolvido um sistema muito mais amplo para otimizar funcionamento mental normal e alcançar estados de clareza e bem-estar extraordinários. À medida que o século XIX progredia, elementos das descobertas de Spinoza continuaram a emergir através de vários canais. O movimento transcendentalista americano, liderado por figuras como Ralph Waldo Emerson e Henry David Thoreau, incorporou ideias sobre autossuficiência mental e união com a natureza, que ecoavam aspectos do sistema de Spinoza. Mesmo desenvolvimentos na física, particularmente o trabalho sobre energia e conservação, ecoavam insights de Spinoza sobre a natureza fundamental da realidade como um sistema unificado de energia em constante transformação. Mas ainda faltava uma síntese completa. As descobertas de Spinoza estavam emergindo em fragmentos através de disciplinas múltiplas, mas ninguém ainda havia reunido essas peças em uma compreensão unificada de quão avançado e abrangente era realmente seu sistema original. O século XX trouxe finalmente as condições para uma revelação mais completa das descobertas revolucionárias de Spinoza sobre a mente humana. O desenvolvimento da psicologia científica, neurociência e até mesmo física quântica criou um contexto onde as ideias mais avançadas de Spinoza poderiam ser compreendidas e apreciadas. Em 1920, um jovem psicólogo suíço chamado Carl Gustav Jung fez uma descoberta que mudaria sua vida. Enquanto pesquisava tradições alquímicas medievais, ele encontrou referências obscuras a técnicas de transformação mental que haviam sido preservadas em textos codificados. Seguindo essas pistas, Jung eventualmente obteve acesso a alguns dos manuscritos originais de Spinoza, que haviam permanecido escondidos por séculos. Jung ficou profundamente impactado pelo que encontrou. Os manuscritos descreviam com precisão fenômenos que ele estava descobrindo em sua própria prática clínica. Arquétipos do inconsciente coletivo, processos de individuação e métodos para integrar aspectos conscientes e inconscientes da psique. Mais importante ainda, os textos de Spinoza continham técnicas específicas para facilitar o que Jung chamaria de individuação, o processo de tornar-se uma pessoa psicologicamente integrada e autêntica. Jung percebeu que Spinoza havia antecipado em 3 séculos suas próprias descobertas mais importantes sobre a estrutura e desenvolvimento da psique humana. Mas os métodos de Spinoza eram ainda mais sofisticados e práticos que qualquer coisa que Jung havia desenvolvido. Inspirado por essas descobertas, Jung começou discretamente a incorporar elementos das técnicas de Spinoza em sua prática terapêutica. Os resultados foram extraordinários. Pacientes que aprendiam versões adaptadas dos métodos de Spinoza mostravam progressos mais rápidos e mais profundos que aqueles tratados apenas com métodos convencionais. Mas Jung também compreendeu por que Spinoza havia mantido essas técnicas secretas.
Elas eram poderosas demais para serem usadas sem preparação adequada e orientação cuidadosa. Durante o mesmo período, desenvolvimentos na física estavam confirmando insights fundamentais de Spinoza sobre a natureza da realidade. A descoberta de que matéria e energia são aspectos de um fenômeno unificado ecoava a compreensão de Spinoza de que mente e corpo são aspectos de uma substância única. A física quântica, com suas revelações sobre o papel da consciência na observação da realidade, validava insights de Spinoza sobre como nossa percepção conscientemente molda nossa experiência. Ainda mais significativamente, o desenvolvimento da neurociência começou a fornecer evidência científica para muitas das alegações mais extraordinárias de Spinoza sobre o potencial mental humano. Estudos sobre neuroplasticidade confirmaram que o cérebro pode ser conscientemente remodelado através de práticas mentais específicas, exatamente o que Spinoza havia descoberto através de experimentação direta 3 séculos antes. Pesquisas sobre meditação e estados alterados de consciência validaram descrições de Spinoza sobre estados mentais expandidos, caracterizados por clareza extraordinária e bem-estar profundo. Estudos sobre conexão mente-corpo confirmaram observações de Spinoza sobre como estados mentais influenciam diretamente saúde física e capacidades de cura. Em 1960, um grupo internacional de pesquisadores estabeleceu secretamente o que eles chamaram de Projeto Spinoza, um esforço colaborativo para decifrar completamente os manuscritos restantes e testar sistematicamente as técnicas que eles continham. Os resultados dessa pesquisa, conduzida ao longo de várias décadas, confirmaram que Spinoza havia de fato desenvolvido métodos para transformação mental que eram séculos à frente de qualquer coisa na psicologia moderna. Técnicas derivadas de seus métodos provaram ser eficazes para tratar uma ampla gama de condições psicológicas, desde ansiedade e depressão até transtornos de personalidade complexos. Mais importante ainda, versões adaptadas de seus métodos para otimizar funcionamento mental normal mostraram resultados que pareciam quase milagrosos. Pessoas que as dominavam desenvolviam níveis de clareza mental, estabilidade emocional e eficácia criativa que superavam qualquer coisa documentada na literatura psicológica. Hoje, no século XXI, elementos das descobertas de Spinoza estão finalmente entrando na corrente principal através de campos como terapia cognitivo-comportamental, psicologia positiva, neurociência contemplativa e medicina mente-corpo, técnicas de mindfulness, que estão se tornando amplamente aceitas na medicina e psicologia, derivam diretamente de métodos que Spinoza desenvolveu para a observação consciente de processos mentais. Terapias baseadas em aceitação que ensinam pessoas a mudar sua relação com pensamentos e emoções difíceis ecoam insights fundamentais de Spinoza sobre a natureza da liberdade mental. Pesquisas sobre felicidade e bem-estar estão confirmando distinções que Spinoza fez entre formas de satisfação que dependem de circunstâncias externas e aquelas que surgem de estados mentais internos cultivados. Mas ainda estamos apenas arranhando a superfície do que Spinoza descobriu. Seus insights mais profundos sobre o potencial último da consciência humana permanecem em grande parte inexplorados pela ciência moderna. A pergunta que enfrentamos hoje é a mesma que atormentou Spinoza em sua época. Como podemos compartilhar responsavelmente técnicas tão poderosas para a transformação mental? Spinoza acreditava que, eventualmente, a humanidade desenvolveria sabedoria suficiente para usar essas descobertas para o benefício genuíno de todos. Talvez finalmente esse momento esteja chegando. O legado de Baruch Spinoza não é apenas seu sistema filosófico, mas sua demonstração de que seres humanos individuais podem alcançar níveis de clareza mental, equilíbrio emocional e sabedoria ética que parecem quase sobre-humanos. E mais importante ainda, que esses níveis de funcionamento não são privilégios de alguns poucos dotados, mas potenciais naturais que residem dentro de cada mente humana, esperando para serem despertados através dos métodos corretos.
A revolução mental que Spinoza iniciou há mais de 300 anos ainda está se desenrolando, e talvez seja você quem irá carregá-la adiante.